Olá, boa noite. Hoje a nossa live do Projeto Coletivo em Gráfica é com o artista André de Miranda. Vou agora chamar o André de Miranda. Só um minutinho. Pronto, já estou conectado aqui com o André de Miranda, só esperando ele aceitar aqui. Pronto. Boa Até que enfim noite, eu professor. acertei. Cara, que legal, Boa André. noite. Boa noite. Uma expectativa Prazer. muito grande, né? Uma expectativa muito grande, André, essa nossa live e é desse encontro hoje, né, com, posso dizer, um mestre da xilogravura, né? 40 anos de trabalho. E é isso. Mestre nada, mestre coisa nenhuma. Eu vou Aprendendo fazer, todo dia. eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui, rápida, porque se eu for contar toda a sua história aqui, não vai dar tempo. Mas eu vou só sintetizar um pouco aqui. André de Miranda é um artista que desenvolve várias técnicas dentro das artes visuais, tais como desenho, pintura, gravura e ilustrações. É um arte educador também. Iniciou sua atividade artística aos 15 anos, já na sua adolescência no Rio de Janeiro. Estudou desenho e pintura com a artista Jamile Diban e a Maria Cecília de Castro Pinto. Xilogravura com o Ciro Fernandes, um grande gravador, o Ciro Fernandes. Marcelo Soares também, outro grande monstro da gravura. O J. Borges, nem se fala. E a Ana Carolina, só fera, viu? Você estudou. E a gravura em metal, você fez um curso com o Marcelo Frazão e o Heloísa Pires Ferreira. Coordenou também várias oficinas de xilogravura em diversos estados do Brasil. Participou de diversas bienais de gravuras e exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior. Já recebeu diversos prêmios ao longo da sua carreira, desses 40 anos. Possui obras em importantes acervos e museus pelo Brasil e no mundo. O papo hoje do Projeto Coletivo em Gráfica é com André de Miranda. E aí, meu Obrigado. querido? Obrigado Tudo você, bem, obrigado cara? pessoal do Coletivo em Gráfica, obrigado a quem está nos assistindo, que entrou agora, meu grande abraço a todos. E antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para todos os professores, porque eles sim são os nossos grandes mestres, que foi através Com dessas certeza. pessoas, desses mestres, que eu estou nesse caminho há 40 anos, 42 para ser preciso, fazendo xilogravura a esse tempo inteiro e aprendendo todo dia, trocando experiência pelas oficinas que ministro por esse país todo. Então, para mim, é sempre muito rico, inclusive, quando faço oficina, porque eu estou sempre aprendendo um pouquinho de cada lugar, cada região que eu passo. O professor É é isso. essencial em todas as áreas, em todas as profissões, né? E isso é importante, né? No Japão é a profissão mais importante que tem. Aqui é que nós ainda temos muito que aprender. Mas vamos adiantando o nosso papo, Mas porque a é. conversa é longa. Mas, André, eu achei bacana o teu tema, né? Então, assim, partindo desse teu tema, André, o que está deixando, assim, o público, né? Todo curioso para saber essa sua história, como você se tornou um É, gravador, essa história dos 15 anos. Me conta um pouco aí sobre esse teu começo de gravador. é verdade, como me tornei gravador. Primeiro eu quero dizer que você praticamente nasce gravador, né? Não se faz gravador. Senefelder, pai da Lito, dizia que fazemos lito, aprendemos lito em um ano, mas se faz uma lito depois de 10 anos fazendo. E a xilogravura, seja o processo que for na gravura, quanto mais você trabalha, mais conhecimento você adquire. E hoje você tem a tecnologia, você observa, você vai juntando técnicas, você vai construindo a tua poética em cima da técnica que você pratica, né?
Mas o meu caso é muito interessante, porque há mais ou menos uns 15 anos eu me iniciei pela pintura. E eu sofri um acidente mais ou menos aos 12 anos de idade. Peguei fogo, fiquei completamente cego e fiquei com muitas cicatrizes, fiz algumas cirurgias. E o médico, que era um médico homeopata da família, doutor Mariano, disse para o meu pai, quando eu voltei para casa do hospital meses depois, disse: compra tinta e uma maleta de pintura para o André. E meu pai fez isso. E, aos poucos, ele foi me mostrando aquele material, e eu fui tomando gosto por aquilo, fui aprendendo, voltei a enxergar. Sofri muito durante algum tempo, mas logo eu comecei, com 16, 17 anos, a entrar numa academia de arte, Elzira Mab, que chamava aqui no Rio de Janeiro, na usina. Era um ateliê, né? E aí eu fui aprender pintura, e assim foram os caminhos. E aí eu fui ter aula com a Gemile Diban, de desenho e pintura. A Gemile era muito amiga do José Maria Dias da Cruz, que hoje se encontra em Florianópolis, um grande artista, filho do escritor, poeta Rebelo, né? Então, eu comecei a conviver com esse pessoal. E a Gemile tinha que ir para a França, ia para a França, ia morar lá, me deu todo o material dela, em pintura. Coisa boa. E aí eu continuei trabalhando, e aí eu fui ter um emprego para ganhar meu dinheiro, eu tinha 16, 17 anos, isso já na década de 70, e 8, por aí, e aí eu fui ter me apresentado a Maricília Castro Pinto, que me ensinou tudo de desenho e de pintura, porque ela foi aluna, foi a última turma a se formar na antiga Escola de Belas Artes, que depois foi para o Fundão, né? Então ela foi aluna daqueles mestres todos, e ela não escondia o jogo, me ensinou tudo aquilo ali. E aí, um dia, ela sai, né, chamado. Ela alugou uma casa que era da Baronesa de Mauá, na rua Santa Alexandrina. Rio Não de é Janeiro, Almirante né? Alexandrina. Não é o Rio de Santa Janeiro, Teresa, né? não. No Rio Comprido. Tudo Rio de Janeiro. No Rio Comprido. E que depois foi ser o ateliê do Molica, do artista desenhista Molica, muito conhecido. E o que aconteceu? Ela alugou uma das salas para um gravador chamado Ciro Fernandes. E eu lá pintando com 17 anos, finalzinho da década de 70. Né? 79, 78, 78, 79. E o Ciro estava fazendo um álbum em estilogravura para o Tiago de Mello, chamado Horóscopos para os que estão vivos. E aí grande tinha escritor prazo. E poeta, viu? No Amazonas, acho que ainda mora. Ele está vivo. E o Tiago esteve lá e começaram a frequentar diversos artistas de cordel, Samico, J. Borges. Começou um monte de gente a frequentar o ateliê. E eu pintando, mas de olho lá no que esses caras estão fazendo, aquilo começou a me atrair. Isso com 16 anos. Isso com 16 anos. 16, 17 anos. E aí o Ciro tinha pressa, disse assim: André, tu quer ganhar um trocado e me ajudar a fazer esse negócio aqui? E eu te ensino. Conversa fiada, eu não ganhei trocado nenhum. Mas a minha vontade foi de aprender, de querer aprender. Eu larguei a pintura. Mas você ganhou mais que ele te deu a primeira ferramenta de gravura, cara. Não foi isso, André? Foi ele que. Exatamente, eu vou mostrar para vocês. Ele fez a minha primeira goiva com vareta de guarda-chuva. Está aqui, para não deixar que mentira. Ele fez essa vareta de guarda-chuva antigo, que é uma das principais goivas que eu uso. Ela é em U. É bem pequenininha, mas ela é uma beleza. E esse cabo aqui... né? E esse cabo aqui é um cabo que era da descarga do banheiro, de puxar a água para cair no vaso. E o Ciro arrancou de lá, encaixou a vareta, temperou o aço. Olha, é uma beleza. Depois ele fez outras e me deu. Mas para resumir a história, que é comprida, eu comecei, ele me deu essa goiva, me deu um pedaço de cedro e disse: corta aí. E aí eu fiz uma gravura para esse álbum, Horóscopo para ilustrar o livro do Tiago, né? Do Tiago, que foi essa aqui. Já começou bem, né? Já começou ilustrando o livro, né? Foi os Gêmeos.
Essa foi a tua 12, primeira, estilo? minha primeira estilo. Eu só tenho esse exemplar, Que muito, né, que que está no meu lindo, hein? acervo. Foi minha primeira estilo. Os Gênios. E aí o Thiago, quando esteve lá, ficou doido, gostou e tal. Mas eu acho que acabou que não saiu isso aí, não. Porque era um álbum feito todo em prelo manual, as xilogravuras e os tipos móveis. Então eu aprendi como é que se fazia, porque todo o livro foi em tipos móveis, de chumbo, né? E eu montava aquilo ali, aprendi aquilo. Quando o Marcelo também começou a frequentar lá, Marcelo Soares. Marcelo Soares. E aí o Marcelo me ensinou muito. Eu tenho um Começou a me trabalho do Marcelo ensinar. Soares, muito bacana. E foi o Marcelo Soares que me deu o meu primeiro rolo, que eu tenho até hoje guardado. Ele está ali, depois eu até mostro. Cheio de Então, isso tudo eu motivadores, guardo. viu, cara? É só pessoas E boas, aí, viu? eu não parei de fazer estilo. Eu fazia uma atrás da outra, uma por dia. Me apaixonei por aquilo. E o Ciro, na época, junto com o pessoal de Cordel, expunha na Feira de São Cristóvão, chamada Feira dos Paraíbas aqui no Rio, que era do lado de fora, não era no pavilhão ainda. E eu comecei a amarrar as minhas gravuras, fazer concorrência aos verdadeiros cordelistas, amarrar minhas gravuras no varal. Então, E um vendia varalzinho lá, muito. um varal. E eu vendia bastante. Então, juntou a fome com a vontade de comer. Aí é que eu não parei mesmo, né? Esse negócio de me dar dinheiro. Essa foi uma outra que eu fiz dessa época, com a influência dele. Os padres franciscanos, que sei. Essa daqui foi impressa em 81, se não me engano. Acho que é 81. Tá dando para ver? Tá. Muito, 81. Depois eu tive. Aí comecei a me. Aí o Samico me deu umas orientações, que ele de vez em quando ia lá, faz assim, faz assado, mas sem se intrometer na minha poética. E aí, essa aqui foi uma outra que eu fiz dessa época. Tem 40 Sanfoneiro, anos. O forró. Forró, né? Então, a minha influência do Cordel, a minha influência do Ciro, dos caras, essa imagem aqui é bem expressionista, né? Nordestina total, viu? E aí não parei mais. O ateliê acabou e o Ciro, eu continuei com amizade com o pessoal e comecei a buscar conhecimento. Aí fui Mas ter foi aula nessa época com aí, viu? Foi nessa época que você conheceu o Ciro, o Samico e o J. Borges. Isso, e o Marcelo Soares, e tantos outros. O próprio Augusto Rodrigues, não é? Depois eu frequentei o ateliê do Augusto Rodrigues no Largo do Boticário e me ensinou um monte de coisa. E aí eu comecei a frequentar os ateliês, inclusive do próprio Iberê Camargo, isso na década de 90 já, de ir no ateliê do Iberê Camargo aqui no Rio, levar meus desenhos e tudo, e ele teve um dia que ele rasgou e disse, começa tudo de novo, porque isso não presta não. Diz que o Iberê era ignorante, né? O homem era ignorante. Mas me deu muita dica. Mas eu aí fui aprender gravura em metal, e ele disse que era uma porcaria o que eu fazia. E aí eu disse, não, é no estilo que você tem que continuar. Ele falou, foi? Estilo... Depois, aí, em 1981, eu fiz a minha primeira exposição individual de estilos e matrizes dessa série da influência do cordel, né? Dos meus mestres, etc., onde eu comecei. Porque até eu descobrir a minha linguagem, foi um caminho aí grande de 15, 20 anos. E até hoje estou assim. Então, você vai ver o processo, tem muitos álbuns no Facebook que vocês podem verificar. Então, meu processo, ele foi assim muito longo. Aí eu comecei a frequentar ateliê de um, ateliê de outro. Frequentei a oficina de gravura do Sesc Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, que era uma maravilha. E a Ana Carolina dava aula em Niterói, lá em Niterói acabou, ela veio aqui para o Sesc da Tijuca e fui ter aula com ela. Mas eu conheci Feiger, conheci o Lívio, conheci muita gente aqui no Rio de Janeiro que um pouquinho foram me orientando, foram me dando orientações. Eu não posso dizer que foram meus professores. Porque, por exemplo, eu fui vizinho do Nilton Cavalcante, que foi aluno do Guild, lá em Santa Teresa. O Nilton morava em Santa Teresa e era meu vizinho.
e fui pedir ao Nilton Cavalcante umas orientações. Tal. O Nilton, você já sabe que é a estilogravura, eu não vou te ensinar não, porque senão você vai pegar vício. Mas segue o teu caminho. Você está no caminho certo. É. Bom, mas nunca deixei de fazer os meus desenhos. Aí eu fui trabalhar como num escritório de arquitetura, da década de 70 ainda, finalzinho de 79, quase 80, e que eu pegava as plantas dos arquitetos, naquela época não tinha computador, pegava as plantas, os desenhos dele e ampliava. Aí eu fui aprender. Depois aí eu fiquei desenhando, saí de lá, fui desenhar móveis, e desenhei móveis por 25 anos. Então a madeira, comigo, ela é muito importante, né? O respeito que eu tenho pela madeira. E comecei a estudar, porque o conhecimento, quanto mais você sabe, mais você vai querer saber. Não é? Com certeza. Porque hoje em dia o camarada sai da Escola de Belas Artes, ou sai de uma oficina de gravura, e aí ele já faz exposição, ele já acha que sabe tudo. É aquilo que o Sonnenfeld dizia. Gravura não adianta, não dá, não tem como. O cara não sabe afiar uma goiva, que é o instrumento principal, é a primeira aula. Você sabe que a Maria Bonomi conta, ela fala sempre, que quando ela começou a ter aula com Lívia Abramo, ela foi aluna dele, depois trabalharam junto, ela foi assistente dele. Quando ela começou a ter aula com ele, ela ficou 4 anos, lixando madeira. Caramba. Lixando madeira. E eu aprendi a raspar com a gilete a madeira, para que ela tinha que ficar, segundo ele de madeira me disse, tinha que ser igual um espelho, igual passar aqui, igual como bunda de criança. Você passa no rosto a madeira, está lisinha, você passa aqui. E aí ele me ensinou isso tudo. Então eu aprendi um pouco com cada um dentro desses 40 anos. Hoje eu aprendo com os alunos, porque esses mestres todos já se foram, a grande maioria, e eu só tenho que agradecer esses caras todos, esses professores todos maravilhosos que passaram pela minha vida. Era justamente sobre, eu queria falar sobre isso, sobre esses mestres que você teve. Inclusive, teve o Danúbio, né? O Danúbio Gonçalves, né? Que você não falou. O Danúbio foi o Danúbio se tornou um grande amigo. O dia que eu fui a Porto Alegre a primeira vez, a Arlete Santa Rosa, uma outra gravadora, que se tornou uma grande amiga por uma outra situação, que eu fui fazer uma exposição em Porto Alegre por um edital, cheguei com a exposição montada para fazer a exposição no Ateliê Livre, e a prefeitura lá tinha me prometido que ia me dar hospedagem, marinheiro de primeira viagem, eu não tinha muita experiência nisso, e aí eu fui, peguei um avião, botei as obras dentro e carreguei comigo, foi até um dos últimos voos da Varig. E eu me lembro como se fosse hoje, que os tripulantes estavam muito tristonhos e tal. E aí, o que acontece? Quando cheguei, eu não sabia o que fazer, não tinha ninguém para me esperar, e eu tinha o contato da Arlete. Liguei, ela foi com a Eda Lani, que ela é outra gravadora maravilhosa, foram no aeroporto me buscar, e ela me levou, se que eu contei a história, ela me levou para a casa dela, sem nunca ter me visto, me hospedou lá, ela e o marido. Cara, legal. E nos tornamos grandes amigos. Ateliê Livre de gravura lá no Rio Grande do Sul, né? E depois se tornou... Eu fui para fazer uma exposição lá. Mas depois se tornou um ateliê de litografia, né? Que o Danúbio, ele era... Não. Peraí, o Ateliê Livre é uma escola de artes visuais. Que tem estilo, tem lito, que hoje é a Miriam Topolar, era o Cavalcante, essa pessoal todo. E a Arlete era diretora do Núcleo de Gravura do Rio Grande do Sul, que eu acabei fazendo parte. Durou 21 anos o Núcleo de Gravura do Rio Grande do Sul. Mas é muita história, fora os causos, se você contar, vai rir muito. Causos que o Darel Valença me contava, entendeu? Era muito engraçado. E faltando a falar do Danúbio, aí a Arlete me levou, fez um jantar em minha homenagem para me receber com muito carinho, convidou Danúbio e outros artistas de lá. E o Danúbio, quando viu meu trabalho, ele gostou muito, foi à exposição, escreveu textos sobre mim e começou a fazer uma correspondência por carta
desenhadas, e me mandou gravuras da charqueada da década de 50, que eu tenho, que foi quando ele ganhou prêmios, né? Prêmios internacionais que o Danúbio ganhou o prêmio de viagem com essa série. E então nós nos tornamos muito amigos, ele me ensinou muito. E toda vez que eu ia a Porto Alegre, ele passava o dia lá, ouvindo o que o Danúbio tinha para me ensinar, para me dizer. Né? Mas a conversa dele era só sobre xilogravura comigo. Estilo de topo, como fazia, como não fazia, me deu muitas dicas, muito ensinamento, que hoje essas coisas todas que eu aprendi, eu levo muito a sério. Por isso que quando eu dou minhas oficinas, eu, em respeito a esses mestres que me ensinaram essas coisas, eu passo isso tudo para os alunos, e aquele aluno que realmente não está afim, eu ignoro, eu já botei para fora de sala, porque aí dizem que o André é grosso, que o André não sabe, mas é assim que eu aprendi. Eu não posso desmerecer aquilo que eu aprendi com esses caras, deixando que o aluno está gravando com o celular na mão, assim, olhando para o Instagram, olhando não dá, não dá, com a não goiva dá. na mão. Não tem condições. Não tem. Então não quer, então vai fazer outra coisa, vai cozinhar, vai fazer bordado, que é muito mérito também, mas não vem fazer eu perder meu tempo. Então, aula eu já não dou mais, não dou aula mais, eu só dou assim quando me chamam para oficinas fora, que aí me remuneram para isso, eu vou, me hospedo e tal, faço, acabou meu trabalho, caio fora e venho fazer meu trabalho agora. Porque é muito complicado, é muito difícil. Então, eu fui muito amigo dele, muito amigo do Danúbio. Lamentei muito a perda dele. A perda dele. A Miriam tinha falado sobre isso, mas a passagem eu acho que você agora está fazendo o que todo professor gosta, do seu discípulo repassar os conhecimentos, né? Eu acho isso interessante, você repassar o conhecimento. Eu tenho uma gravura do Livro Abramo, que é da série Sertões, da década de 50. Eu tenho um acervo muito bom, exatamente por isso, pela seriedade com que eu respeito pela profissão, e que eles viam isso, então eles faziam questão, não, André, você... como eu tenho Goiva, Buril, que foi do Livro Abramo, está assinada, marcada com LA dele, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, entendeu? Tem algumas, ó. Essa aqui foi do Livro Abramo. Olha só. Está assinada por ele aí, LA, né? Tá, é o LA dele. Tanto que tem outros buris, buril raiado, é com essa aqui que ele fazia aquela chuva. Porque, na realidade, esses buris, segundo ele mesmo já tinha me dito, que ele ganhou do Adolf Kuller, porque ele foi ter aula de estilo de topo com Adolf Kuller lá na escola do Florestal de São Paulo. Então, ele tinha muita ferramenta que era de lá. Eles têm uma coleção absurda dessas ferramentas, porque era uma escola, né, de artes gráficas, né? E era só estilo de topo, ele era muito acadêmico nesse sentido. Teve até diversos projetos feitos pela Maura de Andrade e a Regina Pinto, fizeram um projeto que até participei desse projeto. Mas depois, André, passando mais uns anos, continuando... Como é que a gravura em metal entrou? Como é que começou a fazer gravura em metal? Foi no mesmo curso lá com o Marcelo Frazão e a Heloísa Pires? Não. Eu comecei a fazer gravura em metal no Sesc Tijuca, porque lá tinha Chilo com a Ana Carolina e de alternado tinha gravura metal. A oficina do Sesc Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, era chamada como uma maternidade, de tão limpa, tinha uma sala especialmente para ácidos. Ela foi construída por arquiteto parecia nem um ateliê, para ser uma oficina de gravura. Não tinha cara de ateliê, né? Geralmente todo limpinho, né? Não, ela tinha cara de ateliê, mas ela era feita para... Limpo, então tinha uma disciplina, porque a gravura precisa de uma disciplina. Tudo organizado, precisa estar com papel limpo. Você não pega uma gravura minha, nem da década de 80, quando eu comecei, suja. Está aí o Júlio, que fez a curadoria dos meus 40 anos, que ficou aqui não sei quantos dias cuidando selecionando as obras, as gravuras todas perfeitas nesses 40 anos. Impressionante, porque eu aprendi
ao respeito pelo papel, como conservar, tudo isso eu aprendi, né? E então, depois aí eu fiz, usando essas ferramentas, porque aí eu guardei essas ferramentas que eram do livro. Aí eu fiz uma, quando ele completaria 100 anos, eu fiz uma gravura em homenagem a ele, usando as ferramentas. Mandei para uma Bienal na Espanha. E eu fui premiado. Fui premiado com essa gravura. Depois eu posso pegar, ela está emoldurada no corredor ali. Mas aí em 2003 eu ganho o meu primeiro prêmio, meu segundo prêmio na Espanha, de gravura, com essa gravura lá Picasso, né? Na realidade é um linóleo, né? Que foi um prêmio muito bom. Porque... aí, né? É a tua série de bichos, não foi? Que fez, né? Foi. Essa série o Museu Oscar Niemeyer comprou, está lá no acervo do museu, está espalhado por aí, porque foi um prêmio importante, porque eles compraram, o prêmio estava amarrado à entrega da matriz, rasurada, devidamente danificada, para que não haja impressões futuras, e uma impressão de 100 exemplares numeradas e assinada, com uma segunda edição, e eles distribuíram em álbum para os principais museus da Europa. Os principais museus da Europa foram 3 prêmios. E foi um prêmio em euro, que é muito bom, né? Na época foi um prêmio muito bom. Enfim, então... tem alguma especialização assim, no tipo de madeira que você usa, na matriz, que você utiliza para os seus trabalhos? Eu uso tudo. Hoje em dia, você escolher madeira é luxo. Eu uso tudo, principalmente eu fico fuçando caçamba de lixo, o pessoal desmonta armário de MOG, no armário, você quer, achando que está fazendo uma grande coisa, colocando um armário de MDF, né, forrado com uma fórmica lá, com PVC, mas aí eu aproveito tudo, e hoje em dia eu tenho madeira que não acaba mais, de todo tipo, e nas minhas viagens eu também ganho, pego, enfim, então eu trabalho com qualquer madeira. A única madeira que eu não trabalho, porque estraga a ferramenta, é o pinho. É a única que eu não trabalho. Mas depende da poética de cada um. O Adir Botelho, por exemplo, só trabalha com canela. É uma madeira dura, resistente, mas para a poética dele, o Adir Botelho, é só canela, né? O Guedes gostava muito do Perriat Marfim. Eu não conhecia o Guedes, porque Guedes Perola também, né? Usava muito perola. Perola, né? Peroba. E eu já usei mogno, cedro, ainda tenho muita coisa mesmo que me mandaram da Amazonas. Mas hoje em dia, com essa dificuldade que você tem de madeira, tudo que me aparece eu uso. Estou usando porque estou fazendo agora uma série de mais de metro, em grandes dimensões. Estou usando MDF, estou usando compensado, mas eu selo a madeira. Eu pego a madeira e trabalho a madeira antes de desenhar, para que eu possa gravar sem estourar a fibra, entendeu? As minhas ferramentas estão sempre afiadas, eu preparo a madeira. Essa questão da tua preparação com goma laca e selador, e todo material, toda madeira? Goma laca, é chamada asa de barata. Eu compro 100 gramas de asa de barata, ou a goma laca importada, em pó, e você dissolve em 1 litro de álcool 90. Não pode ser álcool, esse álcool de mercadinho, não. É álcool 90. Aí ele dissolve, você coa aquilo, guarda na garrafa, então ele fica uma coloração amarela e fica feito uma cola mesmo, sabe? Que tem da Acrylex também, que quebra um galho, a gente também usa na hora que falta, porque a goma laca é cara. Eu já cheguei a pagar 40, 50 reais 100 gramas de goma laca, para fazer 1 litro de goma laca. Só que rende bastante, fecha bem, lava o pincel, que também se limpa com álcool 90, né? O 70 limpa, mas dissolve melhor com o álcool 90. E tem essas receitas todas, porque esses caras passaram isso para mim. Porque isso faculdade nenhuma ensina. Tem faculdade de arte aí, que o cara passa pela gravura, mas é aquilo que o Ciro no início falou, pega a madeira e corta aí. Não sabe, nem o professor sabe afiar um buril raiado, não sabe. Né? Não sabe. Aí diz que faz estilo. Essa preparação é só
tem um tipo de madeira ou em todas elas você utiliza a goma e o selador? Não, não. Eu selo quando a madeira ela é muito macia, quando os poros são muito abertos. Cedro é muito macio, você tem que passar goma laca. Senão você não tem como cortar contra a fibra. Primeiro que a Verdade. goiva tem que estar hiperafiada para cortar contra a fibra. E depois tem que selar para juntar essa fibra, porque serve de aglutinante. As fibras elas ficam coladas umas nas outras se você olhar numa lente bem grande, de aumento bem grande, um microscópio, e você vai ver que as gomas, ela está bem unida às fibras, aí você pode fazer o que você quiser. Então eu trabalho sem problema nenhum. Trabalho com qualquer madeira, desde que você saiba, respeita aquele material e saiba como usá-lo, né? Eu tenho um grupo que você faz parte, que é o Xilogravura e Companhia. Hoje já são 9.900 entre gravadores e amantes da gravura, da xilogravura principalmente. 9.900 já é o maior grupo de gravura que tem no Facebook. Então, lá eu coloco fórmula, boto dica, respondo às pessoas. Já vi várias dessas. Eu estava observando, André, essa relação que você faz, que você está utilizando agora, é umas matrizes maiores, né? Entendeu? Sim, inclusive sim, aquela questão dos andames, né? Aí o que acontece? Uma série de andames. Essa relação de impressão que você usa, qual a técnica que você desenvolve? É numa prensa? Como é que é? Explica aí, na colher? Não. Aí foi bom você falar. Eu tenho uma prensa, um prelo de rosca, mas eu aprendi com esses mestres a dominar na colher de pau a impressão como meu desejo. Porque imprimir é outra aprendizagem, é outro curso. Né? Senão vira glacê de bolo, fica o rolinho. Imagina só, a mulher passou 4 anos. A mulher passou 4 anos. Sol, quem foi a Faiga que passou 4 anos lixando a madeira? Imagina impressão, né? Não, a Maria Bononi. Maria Bononi. Maria Bononi. O Lívio só deixou ela fazer estilo quando ela ficou lixando a madeira, sair igual bunda de neném. Então, imagina a impressão. Então, a impressão, eu aprendi a imprimir, e eu imprimi para muita gente, porque você tem que ter domínio técnico para você fazer o que você quer. Você só resume o livro depois que você lê o livro, meu amigo. Fora isso, a pessoa quer já trabalhar com a madeira, goiva cega, não sabe como é que a madeira trabalha, não respeita os veios da madeira, não sabe, aí vai trabalhar com madeira errada, com goiva errada. Entendeu? Então, aí não consegue fazer, desiste de fazer estilo. Aí vai fazer pintura, vai fazer desenho. Eu já percebi com meus alunos, quando eu dou aula lá na Escola de Arte e Ofício, mais com o teu sobrinho, um dia você vai vir conhecer aqui em Fortaleza, viu, André? Esse ateliê belíssimo nós temos aqui. E os alunos, o que acontece? Às vezes as goivas estão cegas e eles desistem porque se você não tiver com essa goiva bem afiada, não consegue dar goiva contra o fio. E tem goiva que você não consegue fazer fio, porque não é aço, é ferro, entendeu? Ela vai arranhar. E eles não querem investir. Pessoal, fazer gravura é caro, não é barato não. Verdade. Entendeu? Fazer arte André, é caro. É caro. Fazer arte André, é caro. E falando dessa arte cara, dessa emoção, como é que é a emoção de gravar uma matriz? Fala aí pra mim, cara, essa sensação que você sente. Como é essa emoção de gravar? Como é a emoção de gravar uma matriz? Você termina e você está pronto. Eu normalmente eu faço uns estudos em cadernos, né, em nanquim, em preto e branco. Vou mostrar aqui, por exemplo. Eu faço uns estudos assim, né, em cadernos, tá, em nanquim, que depois eu vou selecionando. É estudo, né? Vou fazendo, eu vou fazendo independente do que vai sair. Porque depois, isso aqui está sendo invertido, vocês estão vendo. Dá para ver. Isso tudo depois, a hora que eu passo essa ideia, a hora que eu passo essa ideia para a madeira invertida,
o desenho invertido, porque sai espelhado, né? A hora que eu passo, as coisas vão mudando, vão alterando. Aí eu invento, aqui já é uma estilo, mas dessa série que eu fiz durante quase que 10 anos também, que é a paisagem fragmentada. Tá? Essa aqui eu Fragmentado, chamei de exatamente. ouro preto. São duas cores aqui. Pode afastar mais ela um pouquinho, André. Afasta mais um pouquinho assim, isso aí tá ótimo, aí dá para ver. É. Paisagem fragmentada é uma série que você fez, né? Da paisagem fragmentada. Uma série grande, é. Como também tem das cidades, né? Que você fez, né? Cidades. É. Essa aí é Entendeu? paisagem fragmentada. Todas é. Mas antes eu fiz essas aqui, era só preto e branca mesmo. Não entrava cor, não tinha esse contorno em volta. Você vê que vai mudando, né? As coisas vão alterando. Então, como é que está o nosso tempo aí? Não, tranquilo, fica tranquilo. Me fala um pouco dessa técnica que você usa, que eu conversei contigo, sobre essa questão. É bem interessante e o nosso público precisa saber que você é um cara estudioso, é uma pessoa que realmente tem muita coisa para oferecer na gravura. E eu achei muito legal que você falou que dá para aproveitar a matriz perdida, né? E essa questão da policromia que você utiliza, né? Como esse processo aí, André? Eu tive algumas orientações com Orlando da Silva, o mestre português Orlando da Silva, que morava em Curitiba, porque eu residi em Curitiba há 5 anos, na década em 93 a 98, finalzinho de 98. Eu fiquei em Curitiba. E o Orlando da Silva tinha um ateliê lá. E ele tinha um ateliê aqui também no estado do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Partido Alferes. E eu era muito amigo dele, quando ele soube que eu estava lá, eu ia no ateliê dele. Impressionante, porque a casa o ateliê era a casa que ele ficava sozinho lá. A Manuela Afonso foi comigo, não deixa dúvida, a Marisa Ru também. Era uma casa de madeira e tinha as frestas. E ele recebia a gente numa mesa, e embaixo, porque ele foi grande impressor de Carlos Oswald. Então ele tinha pilhas de gravura e metal de Carlos Oswald, debaixo da mesa, no chão. Na época ele disse, você quer comprar, André? R$1.000. Na época eu estava duro, igual um coco, né? Eu não pude comprar. Mas ele me deu algumas gravuras dele, coisas dele, me deu um guache, me deu alguns desenhos e tudo. Mas foi ele que me ensinou o registro para que as cores saiam sempre no lugar certinho. O registro à la Orlando da Silva, que ele disse que é assim que Picasso fazia. Isso eu dou oficina e ensino isso. Que é muito simples, é bem fácil. Não é? A gente faz o risco com o lápis atrás e no berço. Faz o berço, faz o registro. Isso com a matriz perdida. Com a matriz perdida. Com a cromoestilogravura, que você aí pode imprimir uma matriz para cada cor, né? Também é o mesmo processo. Só que você tem diversas matrizes, aí também uma outra oficina, como é que é feito. Explicar isso aqui em live não vai dar, não vai caber o tempo, né? Não vai caber o tempo. É verdade. Mas eu domino na estilogravura, tem a Chine Collet, tem o Camafeu, tem diversos processos gráficos na estilogravura que você pode, juntando técnica, ou então fazer estilo simples e maravilhosa. Porque a Ana Letícia dizia, porque a Ana Letícia tentou fazer estilo, e ela não conseguiu fazer estilo. O Iberê, eu acho que só fez uma estilo na vida. Iberê Camargo dizia que era a técnica mais difícil que tinha na gravura, era a estilogravura. E a Ana Letícia também falava isso. O preto e branco é uma muita concentração, né? Existe uma concentração a mais, né? Gravou, já era. Você tem que ter aquilo aqui, ó, na cabeça, não tem aquele negócio de correção, tempo de ácido, isso aqui. Tudo bem, o processo da gravura em metal ele é mais lento, ele é mais rico, mais elaborado, etc. e tal. Tem uma magia também, tem alguns acasos, mas na estilo não tem acaso. Lívia Abramo dizia que estilo é arte da raiva. Porque ela trabalha com instrumentos cortantes, entendeu? Lembrando os expressionistas, né? E tal. Mas cada um tem uma técnica. O Rubem Grillo, por exemplo, trabalha com coisas, às vezes, agora ele está fazendo coisas grandes,
Mas ele trabalhou muitos bem, anos com coisas pequenininhas, com lupa. Tem, cada um faz verdade. daquela poética que mais lhe convier, entendeu? Inclusive, Mas ele fez a exposição aqui no MAUC, no Museu da Universidade Federal aqui, só com é, miniaturas, o Rubens Grilo. Muito, tem um catálogo dele belíssimo. Rubem Grilo, Rubem Rubem Grilo. Grilo. Não é Isso. Luiz, é Rubem Grilo. Ô André, e por que que você falou, por que que a gravura para você é uma paixão? Por que Essa paixão? Você explica o amor? Você explica o amor? não dá para explicar. Alguém É, explica? A gente sente. a gente A sente, verdade. gravura, estilo para mim, por que eu escolhi estilo? Porque foi amor. E amor não se explica, a gente sente. Estou casado com a Sheila há 42 anos. Casei 3 vezes com mulher e casei com o Sheila uma vez só e estou 42 anos casado com a Sheila. É um caso que está dando certo, É, é um caso de amor que está dando certo, né? eu sou apaixonado pela gravura, eu sou apaixonado pela arte, né? Pelo desenho. Eu gosto muito de fazer ilustração, estilo, coisa que mais ninguém quase faz. Fiz uma para o Ceará, do autor Restélio Torquato Lima, Primas em Cordel. São 12 obras-primas da literatura universal contadas em cordel. E uma delas foi essa aqui, são 12 que eu fiz. Ficou lindo o livro. Esse livro ganhou prêmio já, né? Ele foi escolhido como livro didático, inclusive. Ele é do Ceará, a editora é Armazém da Cultura. Armazém da Cultura. Primas em Cordel. Uma delas é essa aqui, ó, que eu ilustrei para esse livro. Essa aqui é do Dr. Fausto, né? É de 2012, essa ilustração. Trabalho. Eles são todos formato A4, né? A imagem tem, aliás, a imagem tem 30 por 20, né? E a impressão foram todas em preto e branco, tá? Aqui para você mostrar detalhes e tal. Mas você já tem a minha cartilha, né? Porque a Goiva não é caneta, não é lápis, mas a partir do momento que você começa a gravar e gravando diariamente, basta ter a tua caligrafia gráfica. Isso é que é mais difícil. Interessante. Porque você vê uma estilo minha de 10 anos atrás, tem a mesma caligrafia gráfica atual. Como também aprendi o corte japonês, que eu utilizo muito para certas tudo é pesquisa, madeiras, tudo né? é estudo, né? Falando nisso, o André, eu acho interessante que eu vi você falando aí na das minhas pesquisas, inclusive que você falou que atualmente os artistas estão muito imediatistas. Por que que a arte não deve ser imediatista? Isso tem a ver com a sua trajetória de 40 anos de trabalho com a arte da xilogravura? É natural que o jovem ele é imediatista, ele quer tudo para amanhã, né? Então ele se fantasia de artista para dizer que é artista. Ele sai da faculdade de cabelo roxo, metade azul, metade verde, É engraçado, para dizer que é cara. artista. Uma vez eu saí eu tinha meus 18 anos, tinha uma mania, um calor danado no Rio de Janeiro de 42 graus, que agora faz 50, mas naquela época fazia 42. E eu tinha uma boina, que foi do meu avô, uma boina italiana, se não me engano, de feltro, um calor miserável. Aí um dia eu fui a uma exposição com aquilo. E o Frank Sheffer, que foi um grande artista, Frank Sheffer, disse assim para mim: André, vem cá. Eu tive aula de guache e desenho com ele. Foi um dos maiores professores que eu tive de guache e de desenho, foi o Frank Sheffer, que me ensinou a olhar, né? Me ensinou a ver. Você olha, mas não vê. E ele me ensinou isso. Ele disse: vem cá, tira essa boina, você não precisa se fantasiar de artista para dizer que é artista. Está 42 graus. Aí aquilo ficou na minha cabeça, entendeu? Deixa as pessoas descobrirem o que você faz. Não precisa você... A não ser que você vá trabalhar na televisão. Aí você tem que sair como você sai na televisão para ser reconhecido. Mas você não precisa de bope. Então, essas coisas eu fui aprendendo. Mas aquilo que a gente estava falando no início, por como me tornei gravador, pela paixão. E paixão pelo amor é igual o poeta.
nasce poeta, é a paixão dele, né? Verdade. E amor não se explica, a gente sente. A gente sente. Então, Na verdade, eu não trabalho para que as pessoas gostem do meu trabalho, eu faço aquilo para que eu seja eu mesmo. Às vezes a gente se copia outros artistas, não é copiar literalmente, não é copiar, não seria a expressão. Se inspira a vida inteira. Quem que não teve influência de um Goya na gravura em metal? Quem que não teve influência de um Rembrandt? Quem não teve influência de um Picasso? Olha aí, a minha influência, ganhei prêmio na verdade. Espanha, terra de Picasso. Né? Se fosse cópia de Picasso, diriam, não vamos dar prêmio para esse cara, ganhei prêmio em euro. Né? Era uma Bienal importante. Tá? E foi distribuída um exemplar para Louvre, para tantos outros museus. Né? Então, eu nunca quis... Algumas pessoas, eu fiz durante 10 anos uma série chamada Chilosidade. Eu falo 10 anos porque normalmente pontuam as minhas séries, elas são pontuadas mais ou menos Exatamente, por uma década, quase uma década. exatamente, viu, Aí André? esgota, Era sobre ela isso aí que se eu queria falar esgota. contigo agora, sobre essas duas séries, porque tem uma série A que eu andei Chilosidade. pesquisando, não, fora essa, tem outras que eu achei Eu interessante, expus essa que é série a intitulado praticamente no. Alicerces, né? Tem Alicerces, Mas antes, Paisagem Fragmentada, Cidade de Demolição. São essas que você e a já utilizou Chilosidade. como exposições. A Chilosidade, ela foi uma série que nasceu mais ou menos do acaso, porque eu comecei a imprimir, a limpar essas gravuras das cidades nos jornais. E tinha a Folha de São Paulo, tinha o Globo, muitos jornais saíam aquelas páginas desclassificadas com o lançamento dos prédios. E quando eu imprimi gostei do resultado, porque eu disse, porra, jornal é impresso com tinta offset, é tinta de estilo. Verdade. Deu certo. Agora, como é que eu vou preservar? Eu tenho o estilo dessa série impressa em jornal, depois elas são recortadas, coladas com CMC, que é cetilmetilcelulose. Esses jornais eram passados por uma caixa de timol, que é um gás que fica azul, não é? Com calor, tem umas pedrinhas, que isso não se usa mais, que hoje em dia é cancerígeno. Então, enfim, e tem obras que têm 20 anos e o jornal não amarelou, está lá perfeita. Eu posso pegar uma aqui emoldurada e te mostrar, só um instante. Pegue aí. Muito bacana, viu? O André admirando, tem muita história para a gente contar em pouco tempo, pessoal. Olha. Tá aqui. Essa aqui, por exemplo. Tudo que está em preto. Só mais afasta um pouquinho mais assim, André. Só afasta mais um pouquinho do celular aí. Pronto. Aí. Pronto. Está dando reflexo. Isso. É impressa em classificado de jornal. O fundo é lançamento de prédio do jornal. Sabe que ano é essa gravura? 2009. 2009, tem umas também de 2008 anos. Também. Tem umas de 2008, né? Tem. Eu comecei a fazer essa série em 2000. Tranquilo, acontece. Porque o celular caiu no chão. Coisa de marinheiro de primeira viagem. Eu sou gravador. E agora como é que eu faço aqui? Pronto, tá ótimo, para salvar. Pronto. Tá ótimo aí. Para salvar o quadro, eu deixei o celular cair. Tá Desculpem, certo, gente. Marinheiro de primeira viagem. Então, eu tenho gravura. Essa série começou em 2007. Não é que teve artista famoso, inclusive, dizendo que eu estava copiando o que eu imprimi em jornal? Mas, rapaz... Me poupa, eu não vou citar nome, não. Mas é um absurdo, cara. É um absurdo. Não tem cópia de ninguém isso. Sabe, eu tenho muitos artistas já imprimiram em jornal. Muitos artistas já imprimiram em jornal, cara. Mas da maneira como eu fiz, eu nunca tinha visto. Nunca vi ninguém fazer. Foram 10 anos. Tu utilizou os prédios, né? E, inclusive, colocou Chilosidade, que tem a ver com os classificados, né?
E foi um trabalho de pesquisa, porque eu fiquei assinando quase que 6 jornais para ver qual o melhor papel, qual a melhor impressão, como é que ficava. E, não fazendo propaganda, mas tendo que fazer, era a Folha de São Paulo, que hoje em dia não tem a mesma qualidade gráfica de impressão, não. Na época Tem tinha. não. Então, aos sábados, eram bolos assim, que vinha. Agora é tudo pela internet. Então, eu digo, eu vou ficar fazendo isso. Passou a época, mas foram 10 anos, Verdade. foram quase que umas 600 gravuras diferentes, ou mais, dessa série, durante os 10 anos. E Eu não essa, sei, se ele perguntar... essa série dos alicerces, ela tem a ver também, essas tuas pesquisas, né, das paisagens fragmentadas, da cidade de demolição, tudo isso tem a ver essa com o que tu série está eu ainda vendo não... do teu cotidiano, né? Essa série eu ainda não defini, ela ainda não tem título, eu sei que isso tudo vai mudar, são estudos que eu estou fazendo, até na própria matriz. Ontem mesmo eu redesenhei uma, mas só que no MDF, entendeu? Elas são muito grandes, eu quero fazer coisas grandes, aí eu me bato em problema de espaço. Papel não, porque eu compro papel direto de fábrica, e eles me entregam papel em rolo de 100 metros, né? É De 1 grande essa metro por gravura de 100 80 metros. por 1 metro, né? Tu tá fazendo É gravura de 80 por 1 metro. 81 para 1,3 m. E o É, papel tem que ser maior, né? O papel tem que ser maior, mas porque é a MDF gravura tá tem que ter usando, um né? É respiro. compensado, né? Tá usando compensado é A MDF, né? matriz é compensada em MDF, porque aí você pode fazer desse tamanho. Você não tem como fazer isso em cedro, em Lógico, mogno, lógico. peroba. E tu faz o Entendeu? É desenho ruim com para isso. tu faz o desenho com nanquim em cima, André? Não, 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 não. Eu utilizo caneta marca-texto. Sei, Caneta permanente. Permanente. São essas sei qual canetas é. aqui permanentes. Uhum. Essas canetas permanentes, né? Tá entendendo? Caneta Uhum. permanente, Eu uso preta, vermelha e tal. Agora eu selo toda a madeira primeiro, eu desenho. Primeiro eu faço umas fotos, né? Fora, Uhum. faço uns croquis, uns desenhos. Eu fiz uns croquis também, só que com carimbo de borracha, com a lateral do carimbo, lateral da borracha, eu fui fazendo uns estudos, tá vendo? Tô vendo Isso aí. aqui é carimbo, carimbo. Aí eu fui fazendo os estudos, aí foi Ah, nascendo as figuras, as imagens, né? Porque agora eu estou botando os operários, né? Aí foi nascendo. Isso tudo é carimbo, carimbo dá mesmo, um, almofada de tinta de carimbo, tá vendo? Aí tô vendo vai aí. surgindo, aí foi surgindo. Então, a criação, ela começa, essa daqui que eu fiz essa semana, só que eu botei, isso é carimbo, de borracha de apagar Faber-Castell. E Aham. aí eu molho o carimbo e vou formando o desenho, né? A lateral da borrachinha e tal. Muitos artistas já fizeram isso, mas não de andaime, talvez, eu não sei. Né? Aí tentando inventar alguma cor, inventando Dá um, algumas coisas. dá um contraluz, né? Dá um contraluz, né? Porque tu tá colocando agora os operários, aí eles dão um contraluz naquela imagem Mas preta com fundo. é, é. E aí eu estou inventando coisa, né? Estou inventando coisa. Tem uma até André, que eu pus um fundo assim, meio aquarelado, entendeu? muito massa. Eu imprimi, é porque eu vou tirar o fone. Ainda tem tempo que eu queria te mostrar ela impressa de um estudo. Pega lá para ver se dá tempo. Dá para não derrubar o celular aí. Não, peraí, eu vou tirar o fone. O problema foi o fone. Maravilha, né? É, Ver o trabalho do André vou de pegar. Miranda. Ó, Muito rico, olha só. Muito lindo. Esse aí já está no tamanho já de 80 por 1 metro, é, é, né? Praticamente. é. Aí já está Não, impresso, não, né? essa está impressa. Está Isso é um impresso já, né? estudo. É um estudo, uma Ah, prova de estudo. Né? Que eu estou botando uma imagem ou outra em cor. Tá? É estudo. Estudo é essa estudo. imagem está fazendo recorte, André? Não, não. Não, né? Eu entinto com outro rolinho. Rolinho pequeno, né, meu Eu amigo? tenho, eu tenho
mais de 30 rolos, cada um tamanho. Né? Dá para fazer esse processo. Fazer. Essa aqui é outra prova de estudo. Isso aí já participou de alguma exposição? Deixa eu tirar o não, fone, né? Não fala agora não. Não fala agora não, porque eu não escuto, eu sou surdo, né? Não sei se você sabe. Está em processo. Eu não sei o que isso vai dar. Mas já fizeram andaime, e daí? E o Kiko? Delas que já fizeram. Deixa para lá, eu vou fazendo, eu não sei o que vai dar isso. O importante é que você está fazendo a sua pesquisa. Já fizeram andaime. Entendeu? O artista não pode se preocupar com isso, porque senão ele deixa de produzir, porque faz parte da criação. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Tranquilo. O artista não pode, principalmente o gravador. É um trabalho, ele vai somando, ele vai... Entendeu? Então são obras que você, se já estivesse pronto, aí eu já não estaria mais aqui na Terra, né? E ainda vou deixar muita coisa para fazer nas reencarnações futuras. Nas reencarnações futuras, eu quero voltar gravador para dar continuidade a esse trabalho. A gente tem que a gente tá sempre inspirado em alguns artistas, né? A gente tem que estar sempre pesquisa. Esse teu trabalho ainda não foi mostrado ainda, né, André? Ele é inédito, né? Assim, não apresentou em nenhuma exposição. Olha, estamos vendo aqui pela primeira vez, né, André? Estou mostrando pela primeira vez. Ele começou... Mas isso é estudo, tá? São estudos. Impressos já, mas são provas de estudo, PE. Tá? Porque até o dia que eu defini que a obra está pronta, ainda tem muito caminho pela frente. Porque tudo começa dessa maneira. O artista não pode ter pressa, porque senão vira receita de bolo. Entendeu? Tem que a mesma gravura ideia, que o Tomás fizer, eu também vou fazer, aí o outro vai fazer. Assim não. Perde o sentido. Né? Não estou preocupado se eu sou contemporâneo, se eu não sou. Contemporâneo eu sou porque eu vivo no mundo atual. Mas se eu estou fazendo um déjà vu, se é uma gravura, uma obra que já foi vista, não é, faz isso, faz aquilo. Eu não vou atrás de conversa de ninguém. Eu sigo orientações, intuições, ouço e vejo, se bem que agora esse aqui eu não escuto mais, esse aqui 40%, 30%, mas tudo bem. Mas eu escuto, gosto de ouvir os mestres, gosto de ouvir os artistas, os colegas, os marchands, os colecionadores, aluno, entendeu? Eu não sou dono da verdade e não estou aqui para agradar ninguém. Não consegui agradar pai, mãe, mulher, filho, cachorro. Eu vou agradar quem? Eu tenho que primeiro agradar a mim. O importante é que te agradando tá ótimo, André. Eu ficando satisfeito, eu ficando feliz com isso. O Darel conta uma história, contava, né? Porque ele já deixou a gente. Dá tempo de contar essa história? Tempo, viu? Eu acho que não, nós temos 2 minutos. O Darel contava a história do Guild, é para encerrar. O Darel contava a história do Guild, que o Guild reunia os artistas amigos de madrugada, que o Guild era notívago. Bebia todas e tal. Aí dizia assim, olha, vocês só aparecem lá em casa, isso para o Darel, para o Grasma, para todos eles. Só aparecem lá em casa 2 horas da manhã, 2h30 por aí. Porque hoje a Terezinha vai lá. Ninguém nunca viu a Terezinha, porque nunca ninguém viu Guild com mulher nenhuma. Aí o que acontece? Eles chegavam lá 2h30, aí o Guild começava a mostrar as gravuras novas, os desenhos e tal para a turma, e eles bebiam até amanhã de manhã. Aí o Darel uma vez disse assim, mas essa gravura aqui devia ser um pouquinho mais assim, o que você acha? Mas a Terezinha gostou muito. Então a opinião da Terezinha gostar. Que era mais importante que a opinião de Darel, de Grasma, não interessava. Então era aquilo, a opinião dele mesmo, né? Porque, na verdade, aí depois, quando o Guild morreu, eles foram no enterro do Guild e viu uma senhora, uma mulata magra, chegar sem cumprimentar ninguém, botar uma rosa em cima do caixão e foi embora. Aí Darel, olha lá, aquela que é a Terezinha. Acabou o tempo. Beijo, considerações finais parabéns. Aí, 20 minutos. Obrigado. Parabéns ao coletivo Gráfico. Obrigado, André. Eu que agradeço também com o coletivo.
por essa. E obrigado a todos vocês. Aqui, obrigado a todos vocês pela presença. Uma noite de muita paz a todos. Obrigado André. Um abraço, cara. Fiquem com Deus.